Frei Beto é uma pessoa muito respeitada, ligada, inclusive, ao Lula, teve mais ligações, etc. Ele é católico, mas é um homem católico com uma cabeça muito boa. E ele disse certa vez que espiritualidade e religião, elas se complementam, mas não se confundem. Quer dizer, ele quis separar a palavra espiritualidade da palavra religião. Quer dizer, o significado de espiritualidade e o significado de religião. E a espiritualidade existe desde que o ser humano irrompeu na natureza há mais de 200 mil anos. As religiões são recentes, não ultrapassam 8 mil anos de existência. A religião é a institucionalização da espiritualidade, assim como a família é a institucionalização do amor. Então, existem relações amorosas, existem sem constituir família. Do mesma maneira como a quem cultive a sua espiritualidade sem se identificar com uma religião. No mundo inteiro está crescendo o número de pessoas sem religião. Pois bem, existe inclusive espiritualidade institucionalizada sem ser religião, como é o caso, por exemplo, do budismo, uma filosofia de vida, e que nós acabamos chamando de religião, mas na realidade o budismo é uma filosofia de vida. As religiões, em princípio, elas deveriam ser fontes e expressões de espiritualidades, pelo menos deveriam ser, mas nem sempre isso ocorre. Em geral, a religião se apresenta como um catálogo de regras, de crenças, de proibições, de normas, de obrigações. E o que é a espiritualidade? Ela é livre, ela é criativa. Na religião, predomina a voz exterior, a autoridade religiosa, não é isso? Já na espiritualidade, a voz interior é que predomina, é o toque divino. Então, a religião é uma instituição, a espiritualidade é uma vivência. Na religião existe a disputa, claro, de poder, de hierarquia, excomunhões, acusações de heresia, Na espiritualidade predominam a disposição do serviço, a tolerância para com a crença ou a descrença alheia, a sabedoria de não transformar o diferente em divergente. A religião, ou pelo menos a maioria delas, transforma tudo em culpa. A espiritualidade induz a aprender com o erro. A religião ameaça. A espiritualidade encoraja. A religião reforça o medo, mas a espiritualidade reforça a confiança. A religião traz respostas, é verdade. E a espiritualidade suscita o quê? Perguntas, e muitas perguntas. Essa que é a grande verdade. As religiões, pelo menos a maioria delas, são causas de divisões, de guerras. E a espiritualidade? Aproximam, dão respeito. Na religião, simplesmente se crê. Na espiritualidade, se vivencia. A religião nutre o ego, pois uma se considera melhor do que a outra. Já repararam isso? As religiões? A minha religião é melhor do que a sua. A espiritualidade transcende o ego, valoriza todas as religiões que promovem a vida e o bem. E a religião provoca, claro, devoção. Mas já a espiritualidade provoca o quê? A meditação. A religião promete a vida eterna. A espiritualidade antecipa a vida eterna. Essa que é a grande verdade. Na religião, Deus, às vezes, é apenas um conceito, e na espiritualidade é uma experiência incrível. Tem fiéis que fazem da sua religião um fim e se dedicam de corpo e alma à religião. Ora, toda religião, como sugere a etimologia da palavra, é um meio para amar o próximo, a natureza e a Deus. Uma religião que não suscita amor, compaixão, cuidado do meio ambiente, alegria, serve como flor de plástico. É uma flor linda, mas não tem vida. Há que tomar cuidado para a gente não jogar fora a criança com a água da bacia. O desafio é reduzir a distância entre religião e espiritualidade e se precaver para não se abraçar uma religião vazia de espiritualidade e nem uma espiritualidade também indiferente às religiões.
Há que fazer das religiões as fontes de espiritualidade, de prática do amor, da justiça, de compaixão, de serviço. Vamos falar de Jesus, por exemplo. É o exemplo de quem rompe com a religião esclerosada do seu tempo, vivencia e anuncia uma nova espiritualidade alimentada na vida comunitária, centrada na atitude amorosa. Não foi isso que Jesus nos legou? A intimidade com Deus, justiça aos pobres, ao perdão. Foi daí que nasceu o cristianismo. Tem teólogos que defendem que o cristianismo deveria ser um movimento de seguidores de Jesus e não uma religião tão hierarquizada, cuja estrutura de poder suga parte considerável de sua energia espiritual. E é verdade. A Igreja Católica, ela é tão hierarquizada, né? É tão engessada, né? Que tudo fica muito difícil você começar a separar a religião de espiritualidade. Mas você tem aquele que pratica todos os ritos da sua religião, acata os mandamentos, paga o dízimo, mas, no entanto, ele é intolerante com quem não pensa ou crê como ele. Ele pode ser até um ótimo religioso, mas ele não tem espiritualidade. É como uma família que não tem amor. O apóstolo Paulo descreveu magistralmente o que é espiritualidade na carta aos Coríntios. E Jesus também faz um exemplo, dá um exemplo numa parábola e acaba fazendo uma crítica à religião em Mateus 23. A espiritualidade deveria ser a porta de entrada das religiões. Antes de pertencer a uma igreja, seja católica, evangélica, espírita, né, ou qualquer confissão religiosa, seria melhor propiciar à pessoa interessada em ingressar numa religião a experiência de Deus, que consiste em se abrir, aprender a rezar, a meditar, a penetrar nos sentidos sagrados. E eu acho esse texto do Frei Beto extraordinário, eu gosto muito. E a gente fala com uma certa autoridade em relação a isso, Augusto, porque não existe, eu não conheço nenhuma outra religião, como, por exemplo, as religiões que acreditam na reencarnação, como é o caso, né, da Umbanda, do Candomblé, da doutrina espírita. Eu acho religiões muito mais voltadas para a espiritualidade do que para a hierarquia, para as normas, para os conceitos, para as obrigações, etc. Não, e você falou no texto que a religião é como se fosse uma rosa de plástico, né? É bonita, mas não tem vida. Mas não tem vida. Quer dizer, é o que você acabou de falar. Quantos centros? Sempre tem essa questão das igrejas, os grandes templos comparados com os terreiros de Umbanda. É verdade. Muito bem lembrado. Okay, vamos para o segundo bloco, pessoal? Vamos lá, você está ouvindo Melodias de Terreiro com Átila Nunes, Jô Castro Neves e Augusto Prates.